Então, no Espírito Santo, nós tínhamos três cargos, né? O agente, que era nível médio, o investigador, ambos com as mesmas atribuições, e o escrivão de polícia. E nós trabalhamos incansavelmente para colocar esses cargos no mesmo patamar, para colocar os cargos de nível superior, com atribuições mais modernas e tal. Sofremos aí uma ADI, um julgamento contrário a esse cargo, que alterou um pouco algumas questões de investidura, de atribuições e de nome. O Estado fez um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, né, que deu uma engessada nesse processo de modernização, mas com a Lei Orgânica Nacional nós passamos aí a ter regramentos obrigatórios, né, que os estados são obrigados a implementar, devido ao artigo 24 da Constituição Federal. E aí, pós-lei orgânica, se tornou mais fácil a gente rediscutir essa modernização, a unificação desses cargos. A gente conseguiu muitas ações de desvio de função, o que facilitou também esse processo, já que o agente de nível médio fazia a mesma atribuição do investigador de nível superior, o que trouxe aí uma necessidade do Estado reformular esses cargos e que veio aí com a lei orgânica corroborando essa situação. Tivemos nesse processo também para ajudar um julgamento de três ADIs, que foi uma reestruturação na Receita Federal, para a criação da Receita Federal, ADI 4151, 4616, a outra eu não recordo o número, que basicamente trouxeram duas vertentes para a gente. Uma, o STF falou, alterar requisito de investidura não viola o princípio do concurso público quando não há alteração substancial das atribuições. E a outra nessa unificação de cargos que têm atribuições assemelhadas, você deixar um cargo de fora viola o princípio da isonomia e eficiência administrativa. Então, isso encaixou como uma luva no Espírito Santo, que com a lei orgânica, no nosso entender, o agente deixou de ser nível médio, passou a ser nível superior. Então, nós já tínhamos atribuições assemelhadas, inclusive o escrivão, que também atua na investigação. Então, ficou um cenário razoável para a gente conseguir conquistar o OIP. Trouxemos o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do Estado para essa discussão, apresentamos a nossa argumentação, nosso entendimento, essa jurisprudência mais moderna do STF, e aí conseguimos chegar no oficial investigador de polícia, unificando esses três cargos complexos. Inclusive, o escrivão lá tinha a investidura, a exigência de bacharel em direito, né? Então conseguimos aí trazer um cargo que já foi de nível médio, um cargo que era bacharel em direito, todos aí redundando, conquistando aí essa modernização no OIP. Eu acho que começa com o trabalho de judicialização nessas ações de desvio. Quando nós buscamos o MP para esse processo, foi instaurado inquérito civil, ação civil pública, né, para que fosse corrigidas essas questões de desvio. Passa também por um trabalho muito forte, o Espírito Santo sempre atuou muito fortemente aqui em Brasília, para que a gente avançasse e chegasse nesse texto da Lei Orgânica Nacional. E, fatalmente, o convencimento dos atores que participaram desse processo. Da Procuradoria-Geral do Estado, passando por secretarias de gestão de recursos humanos, secretaria de segurança, até o Ministério Público, que foi um ator muito importante. A primeira coisa que eu tenho dito muito é o ponto focal nosso, o mais importante da lei orgânica, é a padronização dos cargos. A gente não pode abrir mão de que as polícias civis do Brasil têm o cargo de delegado e o cargo de oficial investigador de polícia. Isso, o rol do artigo 19 da Lei Orgânica Nacional, ele é taxativo. Inclusive, o Fábio Costa, relator da Lei Orgânica na Câmara, acabou de se manifestar nesse sentido. O senador Fabiano Contarato também já se manifestou nesse sentido. Então, isso para nós é claro. E como faremos isso? Faremos isso utilizando o artigo 27 da Lei Orgânica, que traz atribuições do OIP.
Esse artigo ele vai balizar, ele vai direcionar para a gente saber quais cargos de cada polícia civil devem ser transformados em oficial investigador de polícia. Outros pontos não deixam de ser importantes, mas eu acho que esse é o primeiro passo, a gente criar o OIP, mas a questão das corregedorias, né, que agora elas têm que tratar de problemas relacionados à atividade policial, a questão dos conselhos superiores de polícia, a gente tem que lembrar que eles são paritários, foi uma briga que a gente conquistou, que a gente ganhou ali nos 47 do segundo tempo, quando as deputadas nos apoiaram na questão da paridade no Conselho. Então é uma coisa que a gente não pode deixar de brigar. E a Cobrapol se colocar à disposição de todos os sindicatos para que a gente faça valer a lei orgânica nos moldes que nós lutamos e conquistamos, nos moldes que nós discutimos e combinamos com o Poder Legislativo, com os relatores da lei. Porque o oficial investigador de polícia, ele visa padronizar a estrutura das polícias civis no Brasil. Outros poderes, né, o poder legislativo, o Ministério Público, por exemplo, tem uma carreira que é a mesma em qualquer lugar. O judiciário, a mesma coisa. Na Polícia Civil, a gente cita até o cargo de delegado, que está citado na Constituição Federal. Delegado é um só em qualquer lugar do Brasil. Então a lei orgânica veio para, dentre outras questões, não só a estrutura dos cargos, mas ela é uma das importantes. Esse reconhecimento, essa padronização vai ajudar as polícias civis a atuarem de uma forma mais uniforme. E isso vai refletir nos resultados das investigações e o maior beneficiário vai ser a sociedade. Foi uma grande conquista, né? Foi uma vitória porque fortalecemos a Polícia Civil, os cargos que antes tinham divisões internas e de certa forma acontecia uma disputa autofágica para nós. Então eu acho que, regra geral, nós saímos fortalecidos, esse é o sentimento dos policiais civis do Espírito Santo. Obviamente, nem todos têm essa visão, né? Muita gente que não participa dessa discussão ainda acha que aumentar a atribuição é algo ruim, e nós sempre falamos, a gente não está aumentando a quantidade de atribuições, a gente está aumentando a qualidade das atribuições, o que torna o nosso trabalho mais complexo e o que vai refletir necessariamente no aumento de remuneração e, obviamente, também num trabalho melhor desempenhado. Repito que quem vai colher os frutos disso é a sociedade.